Olá pessoal, então esse é o vídeo dos primeiros passos da Ergon, os cadastros básicos a quais a gente tem que produzir, né, para que a ferramenta comece a funcionar a nosso favor, tá? Bom, primeiro a gente então vai lá no menu, esse menu, lembrando que esse menu ele pode estar recolhido, se eventualmente estiver recolhido você abre aqui nesse que a gente chama no menu hambúrguer, né? Vai em cadastros e o primeiro passo de todos é a gente cadastrar as empresas ou as unidades da empresa que a gente atende, que a gente trabalha, tá? Então a gente vai em minhas empresas, tá? Acessando elas é só clicar no botão adicionar no canto direito superior. Então clicando no botão direito superior, a gente bota o nome simples da empresa. Onde é que fica essas empresas? Fica neste botão aqui, ou seja, a partir daqui você vai poder sempre acessar rapidamente as bases a qual você quer. Então, por exemplo, se pegar o meu exemplo prático, tem um cliente que tem várias unidades, então a gente separou tudo por unidade, né? Tem outros clientes que têm plantas separadas ou tem os seus clientes variados. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, o nome da empresa em questão, eu só clico nela, vai ter que ter um processinho de seleção e seleciono a empresa em questão, tá? Então, o cadastro básico de empresa é necessário para qualquer primeiros passos, tá? O segundo passo é o cadastro dos setores dentro dessas empresas. Então, a gente tem que entender que o sistema ele é em cascata, né? Primeiro empresas, depois os setores dessas empresas. Dentro dos setores tem algumas áreas, às vezes não, mas às vezes sim. Então, por exemplo, eu posso cadastrar o setor, sei lá, administrativo e a área do jurídico, a área do compras, a área do RH. Eu posso cadastrar o setor do invase e a área do recebimento, a área do embalamento, da lavação, enfim, né? A área da qualidade. Então, a gente tem um grande setor e dentro do setor espaços. E nessa área, antes que a gente chegue lá, é uma coluna coringa, vamos chamar assim. Tá? A gente não necessariamente precisa ter esse escalonamento. Então, às vezes, a área tem usuários que usam o setor, o nome do setor tradicional, e na área bota o grupo de exposição ou o grupo homogêneo, enfim. Nós, da ergonomia, utilizamos muito a ideia da atividade. Né? Então, pode ter lá o setor de invase, garrafa, né? E a atividade de embalamento, né? A atividade de lavação, lavagem. Enfim, pode ter uma série de atividades a qual a gente usa a área para descrever melhor essa atividade. E por fim, a função. Tá? Então, como é que a gente cadastra setores? A gente pode simplesmente, aqui em cadastro, vir em setores, adicionar setores. Tá? Obviamente tem toda essa lógica de importação em massa, a qual a gente já vai falar. Mas, para a gente primeiro cadastrar um setor aqui, por dentro do sistema, sem usar o central de upload, a gente tem que botar o nome desse setor e selecionar a qual empresa esse setor se refere. Tá? Sempre, sempre, sempre a gente precisa marcar a empresa a qual a gente está subindo dados, está cadastrando setor, está cadastrando função. O sistema precisa compreender para qual empresa você está cadastrando o setor. Então a gente vai botar o nome do setor e a empresa em questão. Feito isso, a gente vai para o setor áreas. Né? Claro que isso fazer manualmente ele demanda algum tempo. Então, se você tiver 30 setores, você terá que fazer esse processo 30 vezes, a qual não é recomendado. Né? Então, por isso a gente tem uma central de uploads, a qual eu já vou falar rapidinho. E voltando à questão da área, ainda assim, então a gente tem a empresa, a gente tem o setor e a gente tem uma área em questão, a qual você pode usar como uma coluna coringa para sinalizar ou o grupo homogêneo, ou o grupo de exposição, ou um pedaço do ambiente de trabalho, né? Uma área específica dentro desse setor, ou uma etapa do processo, ou simplesmente o cargo, enfim. Pense nesse espaço como algo bastante coringa, que é livre para você marcar bem diretamente em que etapa do processo que a gente está falando, em que grupo homogêneo a gente está falando, enfim, é uma marca naquela função que a gente já vai cadastrar logo para frente. Então aqui, de novo, quando a gente vai adicionar uma área, o sistema, obviamente, ele vai perguntar o nome dessa área, sempre começa com essa lógica.
Se quiser botar o número de funcionários dentre essa galera, pode botar aqui. Mas, de novo, ele vai perguntar para qual empresa e logo em seguida os setores dessa empresa. Então, se eu botar aqui Healthcare, né, só como um exemplo, Healthcare oficial, ele logo em seguida ele vai carregar os setores que a Healthcare hoje já tem cadastrado dentro do sistema. Então, eu vou escolher ali, ó, tu vê os meus testes, a gente pode escolher o teste e pronto. Então, a gente vai ter o nome da área aqui, né? Que pode ser uma atividade, pode ser um grupo homogêneo, pode ser um pedaço físico dentro daquele setor, pode ser o que você quiser. E estamos direcionando de que existe esse pedaço dentro desse setor e dentro dessa empresa. Tá? Então, finalizamos os cadastros básicos. Como eu disse, você fazer isso na mão é legal, porque você vai pensando, vai criando aos pouquinhos, né? Você vai criando na medida que vai necessitando registrar uma função que é dentro de uma área, que é dentro de um setor, que é numa empresa X, para depois inventariar os riscos, a qual a gente já vai chegar lá. Mas enfim, o processo manual ele acaba sendo um pouquinho mais demorado. Então, diante disso, tem uma alternativa que a gente pode vir em cadastros, central de uploads. Tá? Na central de uploads, ele vai ofertar a gente a criar isso em massa. Tá? Então, a gente, como geralmente já temos a lista de todos os setores, áreas e funções que a gente tem dentro da empresa, essa central de upload vai nos ofertar subir isso tudo em massa. Eu já vim esquecendo que antes disso, a gente precisa falar das funções, tá? Como as funções são a base do sistema, tá? Eles estão um pouquinho separados, porque a gente tem um pequeno inventário daquela função específica dentro da empresa. Então, se a gente voltar no menu, ali na segunda opção, estão as funções. Tá? Ela não está dentro de cadastros básicos. Por quê? Porque os cadastros básicos é apenas para direcionar qual função a gente está tratando. Tá? E as funções, aí sim, ela tem algumas funcionalidades a qual nos importa neste momento. Então, ao clicar lá em funções, a gente tem a lista de todas as funções que a gente tem cadastrado. Antes disso, obviamente, vamos supor que a gente não fez nenhum, é neste momento que a gente adiciona a função. E como estamos em cascata, sempre, como eu disse, a gente vai ter que descrever o nome dessa função, mas antes disso dizer para qual área, para qual setor e para qual empresa ela está associada. Tá? Então fechamos o quadro das 4 variáveis que estão em cascatas, né? Empresa, setor, área e função. Tá? Então aqui, de novo, seleciona empresa, sempre utilizando o pesquisar. Né? Então, por exemplo, eu não vou salvar, mas vou usar um exemplo. Healthcare aqui, oficial. Ó, ele ainda não carregou. Então, ele já vai carregar os setores que a Healthcare tem. Se é um novo setor e eu não lembrei de cadastrar, eu posso já diretamente cadastrar nesse botão verde. Não tem problema. Tá? Mas vamos supor que o teste, upload test é um setor. Né? Então, ao selecionar, ele carrega as áreas que estão atribuídas a ele. Né? Que, como eu disse, a área é livre para você botar exatamente o que quiser. Às vezes você repete o número da função, às vezes você repete o nome do setor, às vezes você bota um cargo, enfim. Então eu selecionei aqui na lista administrativa e aí agora eu vou botar uma função, tá? Que às vezes nesse caso aqui não faz muito sentido essas 4 informações, mas eu poderia botar qualquer nome de função especificamente, tá? E se você quiser, você ainda pode descrever a atividade dessa função, porque ela constará no cadastro, a qual eu já vou mostrar. Então eu não vou salvar, mas se você salvar, ele vem para essa lista de funções aqui, a qual eu mostrei na tela anterior, né? Que é a base do nosso sistema. Feito o cadastro, aí depois eu vou mostrar para você, num segundo momento, num terceiro momento, tudo que ele oferta. Ó, a gente vai poder acessar a função, seja aqui no link, seja no botãozinho, no olhinho que a gente chama, a gente vai poder cadastrar os riscos, cadastrar documentos, cadastrar ocorrências, tá? Mas isso, como eu disse, é um assunto para uma próxima aula. Então, feito isso, fechamos a ideia dos cadastros básicos, tá? Então, como a ideia aqui são pequenos vídeos curtos para que você seja instrumentalizado para
usar o sistema da melhor maneira, eu vou deixar para o próximo vídeo apenas especificamente como utilizar a central de upload para fazer todos esses cadastros da qual a gente conversou agora de uma única vez. Tá bom? Até a próxima aula.